Então, a gente viu, né, aprendizado supervisionado. O que é, né, aprendizado supervisionado? E estamos de acordo que vamos trabalhar com dados estruturados, né, dados organizados em tabelas. E agora a gente vai ver o primeiro algoritmo aqui, né, um tipo de aprendizado supervisionado, que são árvores de decisão. E a intuição, né, aqui, o que é, né, uma árvore de decisão? A árvore é aquela estrutura lá, né, que tem nós, tem um nó raiz, tem arestas e tem outros nós, e a gente percorre ela e faz alguma coisa. E a coisa que a gente vai fazer aqui é uma decisão, né, a decisão que a gente vai tomar, ou seja, a entrada para a árvore, que é uma instância. E no caso, nesse caso hipotético aqui, né, vamos supor que o conjunto de dados é sobre predizer câncer de pulmão, né? Então a gente tem se a pessoa é fumante e o índice de massa corporal organizado em categorias aqui, tá? Não é o número do índice de massa corporal, né? A categoria que ela se dá magro, obeso, médio, enfim, usei só 3 também, tem mais categorias, né? Mas só para não pode facilitar aqui toda a discussão, tá? Suponha então esse conjunto de dados hipotético. E a decisão que a árvore vai tomar, ela vai dizer se a pessoa vai ter, né, tá propensa a ter câncer de pulmão ou não. Então é isso, a árvore vai tomar uma decisão. A decisão dela é predizer, né, o atributo alvo ali daquela instância. E como que isso é feito, né? O que são os nós e as arestas aqui? Os nós são perguntas que eu vou fazer sobre os atributos daquela pessoa, né? IMC, por exemplo. Qual é o IMC daquela pessoa? E as arestas vão ser os valores possíveis, né? Então, o IMC pode ser magro, né, o médio e obeso. É os 3 valores possíveis aqui. E aí os outros nós posso fazer mais perguntas ou eu posso já decidir. Por exemplo, se para os magros aqui, né, o IMC da pessoa deu magro, já resolveu o meu problema, né? De acordo com esse conjunto de dados, todos os magros, nenhum magro aqui tem câncer de pulmão, né? Todos os magros não têm câncer de pulmão. Então, eu tomo uma decisão aqui já. Agora, para o médio e para o obeso, eu ainda não consigo tomar uma decisão, né? Porque tem um médio com não câncer aqui e um médio com câncer. Então, eu tenho que perguntar se é fumante, né? Faço a outra pergunta aqui, vou colocar a FU aqui de fumante. Fumante, sim ou não? E se aquela pessoa com IMC médio é fumante, então está propenso a ter câncer. E se é não fumante, está não propenso a ter câncer. E o obeso é a mesma coisa. Tem um obeso aqui que não tem câncer e o outro tem. Então tem que perguntar: é fumante? Se é fumante, então está propenso a ter câncer, né? O obeso fumante que desse conjunto de dados teve câncer e o não fumante aqui não teve câncer. Ou seja, esse conjunto de dados induziu, né? Eu criei, né, uma árvore de decisão com base nesse conjunto de dados aqui. Essa árvore foi induzida a partir desse conjunto de dados. E um jeito de representar essa árvore, né, outra coisa que poderia ser induzida desse conjunto de dados aqui, ou seja, a maneira que eu percorro a minha árvore de decisão é como se fosse eu fazer perguntas, né, tipo if else, né, numa linguagem de programação aqui, né, if IMC é magro, né, eu vou colocar MAG aqui de magro, tá? Estou abreviando tudo para não ter que escrever muito, preguiça aqui. Se o IMC é magro, então retorno não. Retorno que o valor aqui que eu vou retornar, né, que minha árvore de decisão tomou a decisão, ela vai retornar o N aqui de não. Né? E caso contrário, se o IMC for de CM aqui, né? IMC, né, for de médio, por exemplo, né, o if seguinte aqui, né? Então, o programa que expressa essa árvore de decisão, nesse primeiro ramo aqui, já está nesse if aqui. Agora eu estou fazendo esse aqui. Se for médio, eu tenho que perguntar de novo. Perguntar sobre o outro atributo. Né? Se é fumante, retorna. O que eu retorno, hein? Retorno sim. Else, retorna não. E, né, eu teria o outro if ali, né? Faltou espaço aqui e também eu estou com preguiça, não vou escrever ele. O if correspondente a essa descida da árvore aqui, né?
Então, supondo, né, que chegou uma instância lá que o IMC é médio e não fumante, então eu perguntaria, né, vamos a instância lá, IMC. O que minha árvore de decisão ia predizer para essa pessoa, né? IMC médio e fumante é igual a não fumante. Tá? Essa aqui é a instância de entrada aqui. Então eu pergunto, IMC da pessoa é médio, então eu vou por esse caminho aqui da árvore. E é fumante? Não fumante. Então eu tomo uma decisão, é não. E da mesma forma, esse programa representa, né, a minha árvore de decisão, esse programa aqui representa ela. Ó, IMC é magro? Não é. Então, próximo teste aqui, né? IMC é médio? É. E fumante? Não fumante? Então, entra aqui e eu retorno não. Tá? Enfim, esse programa que eu escrevi aqui é um jeito, né, de interpretar essa árvore de decisão. Ou seja, a árvore de decisão são um modelo de aprendizado supervisionado altamente interpretável, que você consegue ver a árvore de decisão e entender as perguntas que ela faz, né, e por que ela predisse o que ela predizeu. Por que ela predizeu o que ela predisse. Enfim, vocês entenderam. E aqui é uma coisa importante, né? Essa árvore de decisão foi induzida, né, da minha cabeça, né? Eu que decidi aqui que a primeira pergunta que eu ia fazer era IMC e fui construindo a árvore a partir disso, né? Mas tem um jeito, né, bem estruturado aí de um algoritmo, né, para induzir a árvore de decisão. E é o que a gente vai ver agora. E aí eu vou chamar meu algoritmo aqui de A, D aqui, por causa que abreviatura, né, para árvore de decisão, e ele recebe um nó e recebe o dataset, tá? Vou chamar o D aqui de dataset. Da primeira vez que a gente for chamar esse algoritmo, ele vai ser com o nó raiz da árvore, né? E o dataset inteiro aqui, né, do nosso conjunto de dados. Né? Então, a primeira chamada dele aqui vai ser com o nó raiz, tá? Deixa eu desenhar maiorzinho aqui embaixo, que é a raiz da árvore. E o dataset inteiro, né? As instâncias aqui, ó, de número 1 até número 6, tá? A tabela inteira aqui, eu só estou como se estivesse copiando a tabela e aqui todos os outros atributos das instâncias, né? Não vou copiar isso, né? Muita coisa. E o que eu faço, tá? Meu primeiro passo aqui, se eu já estou satisfeito aqui, né? Se eu consigo, ou se eu não tenho mais como fazer qualquer coisa com esse dataset, então eu paro. Ou seja, se é hora de parar, aí para. Retorna, né? Para, enfim, encerra aqui. Mas se eu, né, preciso ainda tomar decisões e melhorar a organização dos meus dados aqui, eu escolho o melhor atributo para isso. Melhor aqui, tá? O critério de acordo com alguma definição de melhor, que eu deixei sem especificar aqui de propósito, né? Estou sendo bem desleixado aqui de propósito, deixando tudo subespecificado aqui para depois a gente detalhar. Melhor atributo. Depois... e depois que eu escolher o atributo, vai ter uma aresta para cada valor do atributo. Então, supondo, né, da minha cabeça que eu escolhi o IMC, supondo, né, que a definição de melhor aqui disse que é o IMC, o melhor atributo. Então, essa aqui é a primeira pergunta que eu estou fazendo aqui. Qual é o IMC? E aí, para cada valor daquele atributo, vai ter uma aresta. Né? Então, criar uma aresta por cada valor. Uma aresta por valor. No caso aqui do IMC, são 3 valores, 3 arestas, né, magro. E é por isso que meus dados são categóricos, tá? Eu fui sutil aqui, mas de propósito eu não usei o número do IMC, porque senão ia ter, né, um ramo aqui, né, uma aresta para cada número. E por isso que eu estou usando categorias. É mais fácil. Magro, médio e obeso. Uma aresta para cada valor. E um nó, né, para cada subconjunto dos dados de acordo com aquele valor. Criar também um nó
filho, né? Um nó filho aqui por subconjunto. Subconjunto. Ou seja, ao, né, criar isso aqui, o dataset, né, o subconjunto associado com esse nó aqui, eu ainda não decidi ainda não cheguei naquele ponto, né, se é um nó folha ou não. Se é um nó de decisão, que eu tomo a decisão e retorno o valor ou não, ainda não estou nesse ponto, tá? Aqui, o conjunto de dados associados são todos do conjunto original, né, do conjunto originalzão aqui, que que tem aquele atributo com aquele valor, né, que tem aquele atributo IMC com o valor magro. Ou seja, qual o número das instâncias que tem o IMC igual a magro? Quiz instantâneo aqui. Vamos pausa o vídeo e pensa aí qual vai ser. Ó, se não pausou o vídeo, já dei a resposta aqui. É a instância número 1, né, que o IMC é magro, e a instância número 4 aqui, né, com todos os outros atributos. Né, o dataset vai completinho aqui. E agora a mesma coisa para o médio. Quais instâncias tem o IMC igual a médio? Elas vão estar associadas a esse nó aqui. Tá? São a número 2 e a número 5. Com todos os outros atributos. Tá? Da mesma forma, para o obeso, as que têm IMC igual ao obeso são a número 3 e a número 6. Com todos os atributos ali. Tá? E aí o próximo passo, então, é para cada filho. Aí eu chamo recursivamente, né, árvore de decisão para aquele filho, para cada filho F aqui, né, e subconjunto associado de Fzinho aqui, chama o algoritmo recursivamente para ele. Ok? É isso, tá? Faltou especificar um monte de coisa aqui, né? O que significa parar? Né? No caso, não é só retornar, né? Eu tenho que decidir um rótulo para aquele nó, se for a hora de parar. É igual no caso aqui do IMC ser magro, supondo, tá? Que foi o caso aqui do IMC magro. Para esse nó aqui. Quando eu chamar a função aqui para esse nó, as instâncias 1 e 4 não tem o que fazer, né? Porque todas as duas é o não aqui. Né? Então, eu já colocaria o rótulozinho de não. Essa é uma das... do que fazer quando parar. E outra coisa, outro jeito de parar é se eu já testei o IMC, já testei os outros atributos, já testei todos os atributos e ainda não consegui, né, isolar, organizar 100% dos meus dados. Aí eu tenho que parar também, não tem mais como fazer pergunta. Né? E eu preciso tomar uma decisão. Né? Eu posso tomar a decisão de acordo com o rótulo majoritário aqui no meu dataset. Né? Supondo que eu tivesse 50 exemplos aqui, né, em vez de só instância número 1 e número 4, fosse 50 instâncias ali, e a maioria delas fosse não câncer. Né? E aí eu colocaria esse rótulo naquele não. Tá? Mas não é o caso aqui ainda.